pessoal, retornando aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? De geometria analítica, nós vamos falar agora sobre o coeficiente angular da reta, tá? Eu vou estar representando esse coeficiente angular da reta com o M minúsculo, tá bom, pessoal? Existem três maneiras da gente estar encontrando o coeficiente angular da reta. Primeira maneira, dado o ângulo θ. Quando eu desenho um eixo X e um eixo Y e traço uma reta, aqui se forma um ângulo, tá? Aqui nós temos o ângulo, né? O ângulo, ele se forma através do eixo até a reta, tá? O pessoal que eu tracei. E esse ângulo aqui, eu vou chamá-lo de ângulo θ, tá? Pessoal, que é a mesma coisa que o ângulo de inclinação, tá? Porque é como se a reta estivesse saindo do eixo X e inclinando-se até o eixo Y. Então, por isso, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de inclinação. Como eu falei com vocês que o coeficiente angular eu vou representar pela letra M, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Coeficiente angular é igual ao quê? Se aqui nós temos uma reta que com o seu eixo X formou um ângulo θ, então o coeficiente angular dessa reta nada mais é do que a tangente desse ângulo aqui. Então, a tangente do ângulo θ. Então, é assim que uma das maneiras que nós temos para encontrar, tá, o coeficiente angular de uma reta. Vou dar aqui para vocês um exemplo bem rapidinho. Vou usar esse plano aqui mesmo. Então, aqui, pessoal, ó, né, desenhamos o eixo X, o eixo Y, traçamos uma reta e através dessa reta, né, que foi traçada com o seu eixo X, formou-se um ângulo, vamos dizer, de 60 graus, certo? Então, se o coeficiente, eu quero saber qual o coeficiente angular, tá, dessa reta. O coeficiente angular, nós falamos que ela é a tangente do ângulo, então, nós temos aqui uma tangente de 60 graus, certo? Lembrando, nesse momento vocês vão lembrar daquela tabela trigonométrica, né, das tangentes. Lá nessa tabela trigonométrica, o que ela diz sobre a tangente de 60 graus? Ela diz que a tangente de 60 graus, ela é igual a raiz de 3. Não é isso, pessoal? Então, o coeficiente angular dessa reta é raiz de 3. Esse é a primeira maneira que nós temos para encontrar o coeficiente angular de uma reta, que nada mais é do que a tangente, tá, do ângulo que está formando entre o eixo X e a reta. Se esse ângulo aqui mede 60 graus, qual é a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus é a raiz de 3. Então, pessoal, a gente retornou aqui com a nossa segunda maneira de como encontrar o coeficiente angular de uma reta, que é dada por 2 pontos na reta. Então, eu tenho aqui um plano, por ele passa, né, pelo eixo X, passa uma reta, e essa reta ela tem 2 pontos, pessoal. Aqui eu tenho o ponto A, e aqui eu tenho o ponto B. Observem bem, pessoal. O ponto A, ele encontra aqui no seu eixo X, formando o ponto XA, e aqui os pontos XB. Se eu for para cá, ó, aqui eu tenho o YB, e aqui eu tenho o YA. Certo, pessoal? Então, observem aqui. Se eu prolongar, ó, deixa eu pegar outra cor. Se eu prolongar daqui até aqui, o que eu tenho aqui, pessoal? Aqui vai formar um triângulo, ó, tá vendo?
ali formou um triângulo. Vocês lembram que a tangente desse ângulo aqui é o θ, certo? Então, minha gente, olha como é fácil, tá? O coeficiente angular da reta, desta reta aqui, nada mais é do que a tangente do ângulo, né? Do ângulo θ. Então, ó, o coeficiente angular da reta é igual a tangente do ângulo θ vezes o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Então, como que vai ficar, pessoal? Coeficiente angular é igual... Qual é o cateto oposto? YA menos YB dividido pelo cateto adjacente, que é o XA menos XB. Certo, pessoal? Então, é assim, tá? Que a gente consegue, é a segunda maneira que a gente consegue encontrar o coeficiente angular da reta, ok? É só a gente fazer a variação do cateto oposto pelo cateto adjacente, que é o YA menos YB e o XA menos o XB. Pessoal, para a gente encerrar, né, a última maneira, a terceira maneira, da gente encontrar o nosso coeficiente angular da reta, que nada mais é quando você já tem a equação geral. Se eu tenho a equação geral, pessoal, é super fácil, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar coeficiente angular é igual ao A, tá? Com o sinal trocado, aqui ele está positivo, para cá ele vem negativo, e dividir por B. Se ele é positivo, ele vem positivo, se ele é negativo, ele vem negativo. Do jeitinho que o B está lá, ele vem para cá. Então, essa, pessoal, é a maneira que nós temos de encontrar o coeficiente angular quando nós já temos a equação da reta. Tranquilo? Vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês verem, ó. 3x menos 5y mais 2, que é igual a 0. Como que nós fazemos? Pegamos essa fórmula aqui, né? Coeficiente angular é igual o A com o sinal trocado. Então, se lá é mais 3, ele vem para cá menos 3. E vamos dividir pelo B com o mesmo sinal que tá ali, do jeitinho que ele tá ali. Certo? Então, menos com vezes menos é igual mais 3 quintos. Então, o meu coeficiente angular dessa reta seria 3 quintos. Bem fácil, né, pessoal? Essa é a última maneira, tá? Eu dei pra vocês 3 maneiras. Eu vou estar gravando um outro vídeo agora, onde a gente vai estar fazendo 3 exemplos bem rapidinho, pra gente poder realmente estar vendo certinho como fazer, tá? As 3 maneiras e encontrar o coeficiente angular da reta. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.